Queridos irmãos e irmãs, hoje é o domingo depois da exaltação da Santa Cruz, nosso meu Deus Salvador Jesus Cristo, que celebramos então na sexta-feira passada, uma das 12 grandes festas da Santa Igreja, e esta festa nos remonta ao século IV, mais sensivelmente no ano 326, 327, por aí, em que o imperador Constantino, São Constantino, imperador, grande santo igual aos apóstolos, teve uma visão nos céus de uma cruz e ficou tão impressionado com aquele milagre que tinha visto, porque nessa cruz nos céus ele teve a visão que escrevia vitória. Então foi essa, queridos irmãos e irmãs, a fé do primeiro imperador romano que estabeleceu o cristianismo, e que ele próprio quis encontrar a Santa Cruz vivificante de Cristo, e sua mãe, Santa Helena, imperatriz, se dirigiu a Jerusalém para encontrar a Santa Cruz do Senhor. Isto porque Jerusalém tinha praticamente sido destruída pelos imperadores romanos antecessores de ele, porque queriam apagar e não queriam deixar rastro algum do nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, seus discípulos e tudo aquilo que pudesse ter a ver com a ressurreição de Cristo. Então, eles, os judeus, enterraram as cruzes e em cima construíram um templo pagão. A imperatriz Helena mandou destruir esse templo pagão e mandou iniciar as escavações. E essa obra, essa visão que o seu filho, São Constantino, teve sobre a cruz de Cristo e sobre a palavra vitória, teve então sucesso nessa escavação, podendo então encontrar 3 cruzes, já que o Salvador, o Divino Mestre, foi crucificado com 2 ladrões, um de cada lado, e eles não sabiam qual das 3 cruzes era que Cristo tinha sido crucificado. Nessa altura, no ano 330, 327, mais ou menos, sensivelmente, o patriarca Macários de Jerusalém disse então para agarrar naquele falecido que ia passar em contexto funerário, mandou parar e mandou então encostar o falecido a uma dessas 3 cruzes para saber qual era a cruz vivificante de Cristo. E ao tocar numa das cruzes, esse falecido, esse morto, esse adormecido, ressuscitou e voltou a viver. A alegria imensa, queridos irmãos e irmãs, que a verdadeira cruz de Cristo foi encontrada e o seu sangue vivificante pôde curar aquele morto que ia passar em contexto fúnebre. Todos os que estavam ao redor disseram: Gospodи pomilui, Senhor tem piedade.
ao ver o milagre e sabendo que aquela era a verdadeira cruz de Cristo. Ao mesmo tempo, encontrava-se também uma mulher que estava gravemente doente, tocando na cruz também ficou curada. O imperador Constantino e sua mãe Santa Helena, depois desse grande milagre de terem encontrado a cruz verdadeira e salvífica de Cristo, construíram então no sítio do Gólgota, no Santo Sepulcro, a Catedral da Ressurreição, em homenagem ao encontro da Santa Cruz, e a partir desse dia do ano 335, quando a Catedral em Jerusalém foi consagrada, iniciou-se então essa celebração da Santa Igreja, da exaltação da Santa Cruz. Por tradição, este rito da exaltação da Santa Cruz que acabamos de fazer é constituído de grande tradição e de grande significado. Inclusive, há quem derrame em 2 jarras de água sobre a cruz, fazendo então aquela lembrança da cruz de Cristo ser então lavada de toda a terra e de toda a imundície. E a cruz de Cristo, queridos irmãos, para nós é não uma imagem de sofrimento, mas sim imagem de alegria, imagem de salvação e imagem da vida eterna. A cruz, queridos irmãos e irmãs, é símbolo de fé, é símbolo da vitória sobre o inimigo da raça humana e sobre o pecado de toda a humanidade. Lavado então pelo próprio sangue vivificante de Cristo na cruz, no qual Ele próprio, Deus homem, se dá a nós nos santos mistérios, no corpo e sangue de Cristo. A cruz vivificante, com ela usamos ao pescoço, com ela benzemos os nossos filhos. Essa cruz também tem um significado interior para a nossa alma e para o nosso espírito. Assim disse o Salvador: quem não carregar a sua cruz não é digno de mim. Então cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, tem a sua cruz para carregar. E essa cruz, queridos irmãos e irmãs, nós olhando para o nosso próximo e às vezes já pensando errado, e nós começamos a pensar: aquele tem uma cruz mais pequena do que eu tenho uma cruz tão grande, não consigo carregá-la, é muito para mim, vou entrar em depressão, não consigo. E olhamos então para o nosso irmão e pensamos que a cruz dele é mais leve, mas nós não sabemos a sua vida, queridos irmãos e irmãs, nós não sabemos o que ele faz em sua cela. Então essa cruz que nós carregamos é aquilo em que nós temos que lutar contra o orgulho, contra os maus pensamentos, contra a autoestima e esquecer completamente
do nosso eu e só eu. E como o próprio Cristo disse, para também nós olharmos para o nosso próximo e carregar os fardos uns dos outros, como disse o apóstolo Paulo, ajudar o nosso irmão e a nossa irmã a carregar o seu fardo. Eis que havia um homem, queridos irmãos e irmãs, que disse que a cruz era demasiado grande para ele e começou a queixar-se a Deus que a cruz era muito grande e que ele não suportava a sua cruz. E então ele orava na sua cela e de repente adormeceu e teve um sonho em que um anjo do Senhor lhe aparece e lhe mostra uma sala cheia de cruzes. Mostra-lhe uma sala cheia de cruzes e disse ao homem: bem, podes ir escolher a tua cruz. E havia cruzes grandes, pequenas, cruzes com ouro, cruzes com pedras preciosas, cruzes pequeninas, de madeira, todo o tipo de espécie de cruz. E ele foi agarrar logo na mais preciosa, de ouro, que era muito pesada. Ele não conseguia, de maneira nenhuma, levantar a cruz. E então ele agarrou numa cruz pequenininha de madeira e disse com toda a confiança ao anjo: vês, olha, eu consegui agarrar nesta cruz. E o anjo lhe disse: sim, essa é a tua cruz, não é mais nenhuma, é essa que tu tens, porque foi essa que foi dada e é essa que tu consegues levantar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Deus não nos dá uma cruz maior daquilo que nós conseguimos suportar. Essa cruz interior e essa luta, que como ouvimos agora, acabamos de ouvir no Santo Evangelho, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. O que é negar a si mesmo? É levantar, é carregar essa cruz que nós temos do orgulho, da vaidade, do materialismo, de tudo aquilo que se desvanece nesta vida e que quando estamos no leito da morte já nada mais tem significado. Nem o grande apartamento, nem o grande carro, nem os grandes móveis que temos em casa, nem as roupas finas que utilizamos toda a nossa vida, nada disso deixa de ter significado. E o que é que nós levamos? Nada disso nós levamos. Nem dinheiro, nem fama, nem poder. Só levamos aquilo que nós cultivamos toda a nossa vida, nesta vida temporária, que é o amor, a misericórdia e a compaixão ao nosso próximo, seja ele quem for e seja como for. Essa é a cruz que nós temos que carregar todos os dias, a cruz do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa indiferença. Possa Deus, nesta festa ainda da exaltação da Santa Cruz, nos dar força, que a sua cruz, que ela seja para nós vitória sobre o inimigo da raça humana que nos atormenta e que nos quer afastar de Deus. Por isso, clamamos ao Mestre Divino: salva, Senhor, o teu povo e abençoa a tua herança. Amém.